Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Mais uma vez chegamos até a sua casa com o nosso programa Jornada Bíblica, um caminho de fé e vida. E aqui, a cada programa, vamos crescendo um pouquinho mais no conhecimento das Sagradas Escrituras, possibilitando que nos tornemos cada vez mais também missionários e discípulos de Jesus Cristo, pois esta é a nossa tarefa de batizados e batizadas. Pouco a pouco estamos celebrando este tempo do Advento e já estamos aí quase às portas do nascimento de Jesus. Por isso, o nosso programa neste mês está sendo todo especial, porque ele está nos ajudando a entender todas aquelas profecias que já no Antigo Testamento anunciavam a chegada do Messias. Mas todas essas profecias também encontramos no Novo Testamento, porque os discípulos de Jesus, ao redigirem estes textos, buscaram também fazer estas correlações. E hoje, de um modo todo particular, nós queremos estudar o Verbo se fez carne e habitou entre nós, um dos textos mais belos que temos das Sagradas Escrituras e que narram, assim, a chegada do Messias entre nós. Mas antes de nos colocarmos numa atitude de escuta para acolher a palavra de Deus, este texto que narra para nós o nascimento do Senhor, nós queremos nos colocar em oração, pedindo ao Pai, pedindo ao Seu Espírito que ilumine as nossas mentes e corações para bem acolher esta palavra de vida e esperança. Rezemos. Ó Deus, fonte de toda luz, suplico-vos que iluminai meu entendimento. Dai-me um espírito diligente e dócil, e um desejo eficaz de aplicar o que quer que eu leia para a glória de Deus, para a santificação de minha alma e para a salvação do próximo. Concedei, ó meu Jesus, que como a vossa abençoada mãe, eu possa guardar todas as vossas palavras, ponderando-as no meu coração. Amém. E mais uma vez quero convidar para estar conosco neste dia o professor Padre Seganfredo. Bem-vindo entre nós, Seganfredo. Olá, Padre Rodrigo. É uma alegria, na proximidade do Natal, estar aqui consigo e com todos os telespectadores. É sempre uma alegria também tê-lo e escutá-lo neste mês em que estamos refletindo sobre as profecias que indicam o nascimento do Messias, a chegada de um Messias entre nós. E hoje quero convidar você, que está participando do nosso programa, a tomar mais uma vez o texto bíblico em suas mãos e juntos vamos ler o texto de João, capítulo 1, dos versículos de 1 a 14. Atentos, acompanhemos a leitura. No princípio existia o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. No princípio, ele estava junto de Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele, nada do que existe foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, mas as trevas não a acolheram. Apareceu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que por meio dele todos viessem a crer. Ele não era a luz, mas devia dar testemunho da luz. O Verbo, a luz verdadeira, que ilumina todo homem, estava para vir ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para junto dos seus, mas os seus não o acolheram. A todos, porém, que o acolheram, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus, isto é, aqueles que creem no seu nome.
Estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. E o Verbo se fez carne e veio morar no meio de nós. E contemplamos sua glória, a glória que recebe do Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Estamos aí nas proximidades do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje queremos nos debruçar de um modo todo particular sobre este texto que iremos escutar na celebração do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós convidamos então mais uma vez para nos ajudar a refletir sobre este texto tão importante das Sagradas Escrituras, presente no 4º Evangelho, o professor Padre Seganfredo. E a primeira pergunta que nós apresentamos para ele é esta: por que este texto começa afirmando que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus? Então, Padre Rodrigo, esse texto do Evangelho de São João, o prólogo do Evangelho de São João, ele é importantíssimo nessa proximidade do Natal. E se nós o comparamos com os demais evangelhos, nós percebemos uma evolução que acontece. De fato, em Marcos, o Evangelho começa já com o Jesus adulto sendo batizado por João no Rio Jordão. Se nós Lucas, então já existe essa pergunta das comunidades: e a infância de Jesus, e o nascimento de Jesus? Então, nós temos os evangelhos da infância de Mateus e Lucas, inclusive nós já refletimos sobre Mateus e as profecias do Antigo Testamento. Porém, João dá um passo incrível. Antes ainda do nascimento como um ser humano, o Verbo, a Palavra, desde sempre estava com Deus. Então aqui nós chegamos, nesse prólogo de João, nós chegamos assim nessa profundíssima teologia que desde sempre o Verbo estava com Deus. Do ponto de vista do Antigo Testamento, talvez aqui nós tenhamos uma inspiração na sabedoria. De fato, no Antigo Testamento, em textos como aquele de Provérbios, capítulo 8, como aquele do livro do Eclesiastes, capítulo 24, nós encontramos essa personificação da sabedoria. A sabedoria que estava com Deus já na criação. Então, possivelmente também essa personificação da sabedoria tenha ajudado o 4º evangelista a compreender melhor, claro, iluminado pelo Espírito Santo, essa verdade de que o Verbo, a Palavra, desde sempre estava com Deus, né? O Verbo, como diz então o prólogo de João, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E continuando então a nossa reflexão, nesta leitura aparece um personagem interessante e que vai fazer parte aí da história dos primeiros passos de Jesus, que é São João Batista. Quem é esta figura histórica aí dentro da história da salvação? Então, São João Batista, como nós sabemos, João o Batizador, ele é o precursor de Jesus. E trata-se certamente de um personagem histórico, porque nos 4 evangelhos ele aparece em todos eles e a partir de diferentes tradições, de diferentes narrativas, ou seja, trata-se de fato de um personagem histórico. E ele dirá muito claramente: eu não sou o Messias, eu vim para preparar os caminhos do Messias. Eu batizo com água, mas ele vos batizará com a água e o Espírito. É muito importante, falando das profecias do Antigo Testamento, que Israel esperava por alguém, por um personagem que viesse preparar os caminhos do Messias. Esse personagem era identificado com Elias.
porque de Elias não se narra a morte, mas ele é arrebatado aos céus em um carro de fogo. Então, Israel esperava que Elias então voltasse e iria preparar os caminhos do Senhor. É muito interessante porque no livro de Malaquias, no capítulo 3, nos versículos 23 e 24, justamente diz que então Elias virá e preparará esse dia do Senhor. E Malaquias, no nosso cânon seguido pela Igreja Cristã Católica, enfim, seguido pelas igrejas cristãs, nesse cânon o livro de Malaquias é o último dos livros do Antigo Testamento e logo começam os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, de fato, é anunciado que Elias virá para preparar o dia do Senhor e começa o Novo Testamento com os evangelhos. E quem é esse Elias? Esse Elias é João Batista. E o telespectador poderia perguntar, mas como é que podemos identificar Elias com João Batista? É o próprio Jesus que no Evangelho de Mateus, capítulo 17, diz: sim, Elias veio, e Elias é João Batista. E nós agradecemos então ao professor Seganfredo por mais esta participação. Aproveitamos para desejar a ele e a sua paróquia os votos de um santo e feliz Natal em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora queremos convidar a irmã Custódia no quadro Salmo, a emoção orante. E hoje a irmã Custódia nos ajuda a cantar e a rezar o Salmo 25. Queridos telespectadores da TV Aparecida, queridos salmistas das nossas comunidades, mais uma vez nós estamos aqui para a gente valorizar o Salmo, essa oração. A oração que tem mais de 1000 anos, porque começou com o rei Davi, rei músico, pecador, confiante em Deus, mas que acreditava na justiça do Senhor. Então nós viemos aqui para salmodiar com você, e você descobrir como é importante o Salmo, para aplicar o Salmo na sua vida, e cantar, e rezar, e conseguir mudar de atitude diante de uma dificuldade, mudar para a vitória, mudar para a solução. Gente, hoje nós estamos aqui com 2 cantores. Eles são aqui da Arquidiocese de Aparecida, são de uma cidade chamada Roseira, bem pertinho de Aparecida. Aquela cidade onde os peregrinos, quando chegam, falam Roseira, falam, opa, estamos chegando em Aparecida. E quando eles avistam a torre de Nossa Senhora Aparecida, uma vez eu estava num ônibus, gente, eu queria que vocês vissem a alegria das crianças, falando, mãe, olha a Santinha, eles já começaram a falar. E eles são músicos, que eu já falei, são participantes da comunidade local, ela trabalha com a catequese também, além da liturgia também dos casamentos, da música, ele também é engajado. E a cidade deles, Roseira, tem uma particularidade. Ela tem uma faculdade, Faro, que é uma faculdade rural. Ela cuida de toda... São técnicas do meio ambiente e também da plantação. Isso é muito bom, né? A Laudato Si, que é a carta do Papa, já fala sobre isso. O nosso salmo hoje, você pode cantar, inclusive, nos domingos do Advento também, este salmo. Esse salmo é de um levita, de uma pessoa que estava desanimado, estava arrependido, tinha tido muita dificuldade, muitas perseguições. Daí ele foi no templo e começou a lembrar, inclusive, das coisas maravilhosas que aconteciam e que agora ele estava tão mal, tão desesperado, ele não conseguia, assim, reerguer-se na sua vida. Então ele vai lá e começa a rezar. Ele pede, a voz elevo a minha alma, mas alguns falam, a voz eu elevo o meu espírito, a voz, Senhor, eu recomeço a minha vida. Então ele se anima e é um salmo então de reflexão. Mas ele diz e ele reza que a justiça dos homens, que é falsa, não vale. Mas a justiça de Deus, essa sim. Então, vamos lá com o Salmo 25, 24.
com a Eleni e o seu Rogério. Senhor, meu Deus, a voz eleva a minha alma. Senhor, meu Deus, a voz eleva a minha alma. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Senhor, meu Deus, a voz eleva a minha alma. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Senhor, meu Deus, a voz eleva a minha alma. Verdade e amor são os caminhos para quem guarda a sua aliança e seus preceitos. O Senhor se torna íntimo aos que o temem e lhes dá a conhecer sua aliança. Senhor, meu Deus, a voz eleva a minha alma. Senhor, meu Deus, a voz eleva a minha alma. Queridos, quando vocês tiverem dificuldades, quando tiver com tristeza, acontecer coisas trágicas, não desanime, não entre em depressão. Pegue a palavra de Jesus, pegue a palavra de Deus, pegue os salmos e reze. Reze com fervor, com alma, com confiança. Que esse nosso salmo de hoje nos traga essa confiança do Senhor e que a justiça do Senhor não falha para cada um de nós. Boa noite, obrigada. Irmã Custódia, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa. E nós queremos continuar o nosso estudo bíblico, chamando para participar aqui do nosso programa o Padre Ulisses no quadro Plantão Bíblico, momento em que tiramos as dúvidas enviadas pelos nossos devotos. Acompanhemos. Aí, Padre Rodrigo, tempo de Natal. É um tempo que traz assim tanta esperança, é um tempo que exalta a vida, porque nasceu aquele que é o Senhor da vida, Jesus. E é interessante então que a gente se debruça sobre o presépio, contempla aquela criança e, como fazia Santo Afonso, de um lado a gente fica encantado, do outro lado a gente fica espantado. Como é possível que Deus se fez essa criancinha, né? Pois bem, o Antônio Carlos da Silva, que mora em Taubaté, ele pergunta para a gente, como que eu posso entender hoje esse mistério da encarnação do Verbo? Olha, Antônio Carlos, nós não vamos entender não, nós vamos crer. E crendo, a gente tem que partir de um ponto muito importante, que é o primeiro ato de fé que fazemos no mistério da encarnação. E que ato de fé é esse?
É que eu tenho que tirar da minha mente as imagens que eu tenho de Deus Todo-Poderoso, Deus feito de poder, né? Sei lá, toda a onipotência do mundo. Tira isso de lado, coloca um Deus que é todo amor. Amor infinito, amor eterno, amor princípio de tudo que existe. E para ser amor, esse Deus se manifesta em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E esse amor se irradia, cria o cosmos todos, esse amor cria o ser humano, né? E esse amor se debruça com carinho sobre o ser humano, preocupado, porque Deus deu uma bendita liberdade ao ser humano, deu uma autonomia, deu uma capacidade de entender, compreender e de decidir também. E nessa decisão, muitas vezes essa criatura chamada ser humano toma decisões más, erradas, perigosas. Aí Deus é como aquela mãe que fica angustiada, preocupada com o filho, com a filha, ele se debruça e ele nos dá o seu filho. O Verbo se fez carne. Ele poderia muito bem ter mandado mais algumas leis, algumas revelações, mas não. Aqui entra o mistério maravilhoso do amor de Deus. Ele quer se tornar um de nós. Ele tem uma natureza divina, mas ele quer assumir também a nossa natureza humana. Talvez para entender toda a fragilidade que a gente tem, não é mesmo? Nós temos tanta boa vontade e não damos conta do recado muitas vezes. Então, o mistério da encarnação é esse texto tão bonito de São João. E o Verbo se fez carne, veja bem, e habitou em nós. Em geral, as traduções trazem sempre, habitou no meio de nós, fez sua tenda no meio de nós. Não, eu creio que a natureza divina, a pessoa do Verbo habitou na nossa natureza humana, penetrou, digamos assim, nas nossas células, fez a sua tenda dentro de nós. E é exatamente por causa disso que ele vai redimir essa natureza humana marcada pela maldade, muitas vezes, e sempre corrupta no sentido até de que somos destinados à morte. Ele vai nos resgatar até da morte. Essa é a maravilha da nossa fé da encarnação. Um Deus que tanto me amou, que me deu seu Filho único, um Filho que tanto me amou, que se fez igual a mim e que assumiu o meu pecado, assumiu a minha limitação e me resgatou até para que eu tenha uma vida eterna, até para que eu participe da sua ressurreição. Ou seja, Deus se fez humano para que o humano se torne divino. Não é maravilhoso isso aí? Fique com Deus, mantenha a sua fé em Jesus encarnado, Jesus ressuscitado e Jesus Senhor de todo o universo. Queremos agradecer ao Padre Ulisses por essa participação tão valorosa aqui em nosso programa e que ajuda os nossos devotos a crescerem ainda mais no conhecimento das Sagradas Escrituras. E se você tem a sua dúvida, não se esqueça, o nosso e-mail é devotos@santuarionacional.com. Envie a sua dúvida para nós e nós nos responsabilizamos em encontrar um missionário redentorista para responder a sua questão. E nós queremos também, aqui no nosso programa, fazer um convite a você. Nós sabemos que o santuário tem uma grande obra de evangelização para ser levada adiante. E um dos desafios que temos agora é revestir a Casa da Mãe com as Sagradas Escrituras. Nós já fizemos isto na ala norte do santuário, mas ainda faltam 3 naves e também tantas obras de evangelização que realizamos aqui. Que tudo isso se torna possível porque você faz parte desta família. Por isso, se você não faz parte, se você conhece um vizinho que também ainda não aderiu a esta família, vá lá, faça um convite para ele, para que se junte a nós, dê de presente a Nossa Senhora, neste Natal, a sua participação na família dos devotos. E você que faz parte dessa família vai receber todos os meses na sua casa o encarte bíblico, para que você possa fazer um estudo da Palavra de Deus com a sua família, com os seus amigos, com a sua comunidade. E aí, pouco a pouco, juntos, vamos crescendo no conhecimento das Sagradas Escrituras. Ajudamos a revestir a Casa da Mãe com páginas das Sagradas Escrituras, mas revestimos também as nossas famílias com estas sagradas letras. E agora, quero invocar a bênção de Deus para a sua família. E, na proximidade do Natal, quero aproveitar também
para desejar a todos um santo e frutuoso Natal em família e na graça de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na graça de Deus, Feliz Natal e até o nosso próximo encontro.